Olá, eu sou Juliana Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Obrigada pela sua audiência, todas as semanas conosco, aqui no canal 19 da NET e da nossa TV Santa Maria. Um agradecimento especial também aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis, há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Obrigada a estes parceiros que fazem o nosso programa acontecer. Hoje tenho o prazer de receber aqui em nosso estúdio o apresentador oficial desta cadeira, deste programa, Coronel meu pai, Coronel João Ricardo Vargas. Seja bem-vindo, obrigada. Obrigado, Ju. Vamos falar um pouco sobre a vida pública dele. E eu gostaria de começar. A primeira pergunta é como está a tua cabeça e o coração após mais uma eleição? E que eleição? Totalmente diferente de qualquer outra até aqui. Como foi a experiência esse ano, pai? Juliana, a questão toda envolvendo esta eleição, ela foi totalmente atípica. A comunidade acompanhou tudo isso acredito, com muita atenção, né, e que tivemos aí muitas surpresas pelo fato primeiro, a renovação, uma grande renovação na casa, que foi o resultado final. A segunda situação, e que nos deu uma surpresa muito grande, foi a questão do número de votos, né? Foi um número muito pequeno de votos, e que ainda estamos fazendo uma análise qual o motivo que levou a população, a comunidade a agir desta forma, né? Temos aí a questão da pandemia, temos aí a situação talvez de uma tristeza pela política, e tudo isso nós temos agora como obrigação, como novamente parlamentar por mais uma legislatura, de nós recuperarmos, né, esta imagem política local e também a nível nacional. Inclusive também o tempo de campanha, que foi mais curto devido à pandemia? O tempo de campanha, e aí vem a questão toda da pandemia, que nós tivemos que evitar a situação toda do contato mais pessoal, né, de nós estarmos fazendo aquele chamado corpo a corpo, indo na casa, né, dos nossos apoiadores. Isso tudo acabou dificultando, então fizemos aí uma campanha muito virtual, né, uma campanha com muita publicação, né, nas redes sociais, para que a comunidade pudesse firmar a sua convicção e também conhecer o candidato. Então isso, sem dúvida nenhuma, que dificultou muito, e talvez esteja aí o resultado, né, desta eleição. Sim. Em algum momento tu pensou em desistir? Não. Pela convicção que nós temos a nível profissional, aquilo que a Brigada Militar sempre me ensinou, né, há 30 anos, o desistir jamais, né? Nós podemos talvez cair um tombo ali, ter uma queda aqui, mas o levantar e seguir sempre em frente, porque nós sabemos, né, hoje com mais de 1.300 votos, nós temos a convicção que, então, nesse momento, são mais de 1.300 pessoas que estão acreditando no vereador, né, estão acreditando nos vereadores que ela votou, e que ela vai ter que cobrar isso, e por essas pessoas nós jamais podemos desistir. Temos que seguir sempre em frente. Com certeza. Qual foi o sentimento que prevaleceu? Uma angústia muito grande, né, uma delas causada pelo próprio TSE, né, que acabou, em questões anteriores, nós tínhamos aí uma média de entre 20 e 30, nós já sabemos os resultados, né?
E isso acabou depois trancando o sistema e tudo isso nos deixou com uma angústia muito grande, né? E também a questão envolvendo o índice de votos naquele momento em que o computador trancou e que não foi mais alimentado com essas informações dos votos das urnas, e isso nos deixou numa angústia muito grande mesmo, até quase meia-noite, quando foi abertos os resultados. Certo, porque ali a gente finais. não conseguia ter um parâmetro de quais haviam sido elegidos ou não, né? Essa questão toda do número ali aconteceu assim, numa primeira edição, vamos dizer assim, que saiu, né, eu saí em quarto, quinto lugar dentro dos votos. Da classificação. Depois ela foi para 15%, e nesses 15% eu já não estava mais. Então, e ali tranca. Então, tudo isso ficou, né, nos alimentando aí uma angústia e, evidentemente, um pensamento de que poderia estar havendo aí uma situação bem mais difícil do que como realmente foi. Certo. 2021 vai ser um grande desafio. Houve uma grande renovação na Câmara de Vereadores e tu estás indo para o teu terceiro mandato. Isso acaba fazendo diferença no que se refere à experiência, porque já sabe como funciona todo o processo dentro da Câmara. Tu acredita que os novos vereadores eleitos trarão ideias novas? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que aí nós vamos ficar aí com 8 vereadores que se reelegeram, né? Então são dos 21 permanecem 8, e dentro dessa expectativa, como tu falaste, ela nos deixa aí uma experiência, né, de outras 2 legislaturas. Então o que vai acontecer aí? Vai acontecer uma mistura da experiência da rotina da casa, né, de como tudo isso acontece dentro da Câmara de Vereadores, com esses novos vereadores que estão chegando, com novas expectativas, com ideias renovadoras, e tudo isso tem que ser colocado com muita calma, com muita harmonia dentro da casa, para que tenha um reflexo positivo perante a comunidade. Então isso terá que termos um cuidado muito grande. Com certeza. E quais são as tuas palavras para os estreantes e para os que retornam? Os estreantes, parabéns, né? Vimos ali que dentro da análise de todos que estão chegando pela primeira vez na Casa Legislativa, são pessoas que demonstraram, né, serem talhadas para a política, pessoas que têm, cada uma dentro da sua profissão, da sua atividade, tem um know-how muito especial para trazer uma qualificação muito grande para casa. E aqueles que foram reeleitos, né, aquela experiência, como já falamos na pergunta anterior, a experiência de que como funciona, né, quais são as mazelas, né, dentro dos gabinetes, enfim, tudo isso deverá ser também levado em consideração e levado ao conhecimento desses novos vereadores que estão chegando, para que num curto espaço de tempo eles possam se adaptarem para nós iniciarmos o 2021. Com certeza. Uma palavra para os colegas que encerram seus mandatos agora no dia 31 de dezembro. Eu sempre falo da questão que nada acontece por acaso, né? E esses colegas podem bater no peito e dizerem que cumpriram a missão, né? Dentro da sua etapa, da sua fase, né? E sem dúvida nenhuma, eles obtiveram lá uma grande experiência, contribuíram sim, cada um da sua forma, contribuíram para o crescimento político e para o crescimento da nossa cidade. Então, missão cumprida, e desejo, sem dúvida nenhuma, a todos eles sucesso, mas que não desistam da questão do ajudar, não desistam da questão comunitária, né, de continuarem, inclusive, fazendo contatos com a própria Câmara de Vereadores, através de outros vereadores, para dar continuidade aí àquelas ideias que foram as ideias que acabaram levando eles até a cadeira, né, de vereador, certo, em que eles cumpriram aí o seu mandato.
Uma palavra aos cidadãos que colocaram seu nome na disputa pela primeira vez e não foram eleitos, que acaba, enfim, gerando aquela expectativa e, como tu havia falado, houve uma pulverização de votos, né? Então acaba gerando essa expectativa. O que tu pode comentar para eles, falar um pouco para eles? As pessoas que nós conversamos e que acabaram não se elegendo, é uma situação natural. Ninguém quer perder. Isso é uma questão natural. E o que nós observamos é que as pessoas, todas elas evidentemente, tinham a expectativa de ocupar uma das cadeiras da Câmara. Mas o que eu digo para elas, como disse para aqueles que já eram vereadores e que acabaram agora saindo das suas cadeiras, que permaneçam ajudando, colaborando, estudando, fazendo e trazendo sugestões para a Câmara de Vereadores, porque aí dá o crescimento. E uma outra coisa importantíssima, Juliana, dentro dessa pergunta, é que nós não nos elegemos sozinhos. Esse vereador que fez 30 votos, aquele vereador que fez 900 votos, ou alguns vereadores que fizeram até mais votos, eles acabaram, dentro da sua legenda, eles acabaram contribuindo para todos nós, né, dentro de um somatório de votos para formar essa nova legislatura. Então, eles não podem, de forma alguma, se sentirem derrotados, né? Muito pelo contrário, eles contribuíram e agiram como cidadãos, agiram de forma política e até enquadrando dentro do programa que nós estamos falando hoje, que é o Cidadania. Eles exerceram a cidadania ao extremo, ou seja, colocaram o seu nome à disposição da comunidade, colocaram o seu nome à disposição de um partido político para, sem dúvida nenhuma, construírem. E eles construíram sim, alguns poucos, outros mais, mas todos eles construíram e acabaram ajudando e colaborando para a formatação desta nova legislatura que vai iniciar em janeiro de 2021. Certo, até porque este ano a gente teve mais de 300 nomes, né, que estavam concorrendo. Uma coisa muito importante isso, pelo seguinte, pela primeira vez nós tivemos esse índice tão alto de candidatos. É o índice mais alto? O índice mais alto da história de Santa Maria. Então, com base nesse alto índice de candidatos, nós já esperávamos que haveria uma pulverização de votos muito grande, mas não esperávamos, dentro do nosso planejamento, um índice de abstenção muito grande, um índice de votos nulos muito grande, e que tudo isso agora cabe a nós, né, e cabe a outras lideranças fazerem uma análise, porque nós não podemos abrir mão da boa política, não podemos abrir mão de pessoas que estão dispostas a construírem, né, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. Porque a partir do momento em que eu me abstenho de ir votar ou eu voto nulo, eu perco a oportunidade de fazer uma cobrança mais efetiva naquele candidato que eu acabei votando. Era essa pergunta que eu ia te fazer. Eu acho que eu estava olhando uma reportagem hoje, eu acho que em Santa Maria mais de 58 mil pessoas se absteram de ir votar. Isso acaba prejudicando todo o processo também. Não tem dúvida nenhuma. Essas pessoas, né, evidentemente aqui que nós não podemos fazer aqui a análise de forma individual, tenho absoluta certeza de que muitos deles tiveram os seus motivos, né, muito bem justificados, mas tenho certeza também que alguns acabaram não indo votar por desilusão ou por outros motivos e que são bem menos, né, importantes do que a legitimidade do voto, né, de quererem construir algo melhor, porque a pessoa que ela acaba desistindo do processo, ela acaba contribuindo para que o futuro das novas gerações acabam também serem prejudicados. Então, jamais nós podemos desistir do processo, porque eu não gosto de política, porque eles não fazem o que eu espero, enfim, mas nós temos que exercer o nosso papel como cidadão. Com certeza. A partir do voto, eu tenho como direito e como uma situação muito forte a questão da cobrança.
né? É o que eu sempre digo na Câmara de Vereadores, nesses 8 anos que passaram, que a comunidade pouco influencia, a comunidade pouco permanece, pouco vai à Câmara debater com os vereadores, né? Trazer as suas angústias, trazer as suas sugestões para que o processo seja melhor. Então, diante disso, sem dúvida nenhuma que traz uma dificuldade para o próprio legislador, né? Vá mais aos gabinetes dos vereadores, reclamar, sugerir, enfim, ajudar a fazer o processo, porque o vereador sozinho não consegue fazer nada, além, é claro, de uma dependência muito grande do Executivo. Certo. Então tá, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA. Em frente. Olá, estamos retornando ao segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje um programa muito especial, porque eu recebo o meu pai, Coronel Vargas. Estamos conversando sobre a vida pública, eleições, política. E a próxima pergunta, pai, que eu tenho para te fazer é a seguinte: em um momento de politização e manifestações extremistas, como fazer com que a diversidade de ideias e opiniões sejam melhor aproveitadas para o crescimento da cidade? O que se refere também ao desenvolvimento socioeconômico e cultural. Olha, essa é uma pergunta muito complexa. Em primeiro lugar, nós vivemos numa democracia, precisamos alimentar e desenvolver cada vez mais essa democracia. E esse choque de ideias, ele sempre vai ter que ser para o crescimento da sociedade, né? Sabemos que existem várias adversidades em vários aspectos, mas não podemos ser de forma alguma extremistas. A partir do momento em que nós partimos para o extremo, sem dúvida nenhuma que um lado vai ser prejudicado, né? É a questão da balança. Quando nós colocamos um peso maior de um lado, sem dúvida nenhuma ela vai pender para aquele lado. Então, o equilíbrio, a tranquilidade, o bom debate, tudo para chegarmos naquele ponto onde todos serão beneficiados. Sabemos que isso que eu estou falando aqui é muito difícil
de ser atingido, né? Por isso que às vezes o debate passa um pouquinho além da conta, né? Vamos num atrito aqui, num atrito lá, Sim. mas precisamos desenvolver cada vez mais, principalmente na questão dos legislativos, seja ele municipal, estadual ou federal, bases sólidas para a produção, né, de boas leis, de boas condutas, para que a comunidade tenha a resposta de forma imediata. Então, isso acredito eu que seja um dos melhores momentos de serem desenvolvidos dentro desses legislativos. Certo. Muitas pessoas ainda não sabem o que te levou a disputar uma vaga na Câmara, ainda lá em 2012. Conta mais para o público de casa. Olha, muitas pessoas me fazem essa pergunta, que eu como oficial da Brigada Militar, né, durante 30 anos, e eu tenho muita consciência, Juliana, do que me levou a fazer esta escolha. A primeira foi, evidentemente, o convite, né, o convite de que eu poderia ser candidato a vereador. Eu estava dentro daquele perfil para ser um candidato a vereador. E aí, dentro do aceite, a Brigada Militar, assim como outros órgãos de segurança, mas principalmente a Brigada Militar, porque ela trabalha 24 horas na rua, né, no terreno, com o seu efetivo, esses brigadianos eles conseguem realizar o diagnóstico real da sociedade, aquilo que realmente a sociedade está necessitando. E evidentemente que todo esse diagnóstico chega para o oficial, que é o oficial de serviço, que é o oficial supervisor, que é o comandante da sua unidade. Todo esse reflexo e esse diagnóstico acabam chegando para o comandante. E com base nisso, nós verificamos que muitas e muitas situações onde a Brigada Militar atua, né, inclusive até hoje, não são casos de polícia, não são casos de policiamento ostensivo. E eu dou alguns exemplos aqui: a questão iluminação pública, a questão envolvendo atendimento médico, que tudo isso acaba, num momento de emergência, né, sendo chamado o 190. E aí a Brigada Militar vai até o local e ela acaba resolvendo ou minimizando um fator de que não é a sua missão. Por isso, os nossos legislativos têm que ser muito fortes no sentido da fiscalização, da cobrança junto ao Executivo, para que ele cumpra a sua missão de fazer bons encaminhamentos que deem reflexo à segurança pública. E aí eu volto mais uma vez na questão da criação deste programa, né? Este programa foi criado lá em 2012, né? Em abril de 2012, nós estávamos aqui fazendo a estreia deste programa que se chamou Cidadania e Segurança Pública. Por quê? Porque a cidadania bem desenvolvida vai ter reflexo de forma positiva e direta na segurança pública. Então, todo aquele cidadão que exerce bem a sua cidadania e cobra os seus direitos, mas cumpre também os seus deveres, vai ter o reflexo mais ou menos dentro da segurança pública. Certo, e era essa outra pergunta que eu iria te fazer. Como que surgiu a ideia deste programa, né, que está no ar há mais de 6 anos, de trazer convidados e tornar público ainda mais o trabalho que é feito no Legislativo? Quando nós tivemos a colaboração, né, do ex-delegado Paulo Corino, que estreou o programa comigo, não posso deixar de fazer essa observação, porque ele, sem dúvida nenhuma, foi uma das pessoas que nos deu a sugestão, né, para nós alavancarmos esse programa, quando os nossos estúdios ainda eram lá no prédio da CACISM. A importância de nós trazermos sempre nesse programa pessoas ligadas, evidentemente, à área da segurança pública, mas também aquelas pessoas que tinham uma influência de forma direta ou indireta na cidadania. Então, tudo isso deu tão certo que o nosso programa está no ar, né, desde 2012, de forma ininterrupta,
né, com todas as edições aí semanais, e que nos traz um orgulho muito grande, porque as pessoas muitas vezes acabam me conhecendo, né, me conhecendo na rua, não por eu ter sido o comandante do BOI, o oficial da brigada, nem por ser vereador, mas me conhecem por eu estar aqui na TV. Então isso nos gratifica e acaba nos dando aí uma motivação para nós continuarmos, né, unindo todos essas experiências em prol desta comunidade. Certo, até porque é um programa que não só fala sobre cidadania, sobre segurança, mas traz pessoas ligadas à saúde, e na pandemia agora eu pude ter essa experiência de trazer convidados que falassem sobre a psicologia, sobre a saúde mental, de forma que está acontecendo agora na pandemia. Perfeito, perfeito isso, porque dentro desta situação nós trazemos aqui todas as pessoas que têm um grau de influência dentro da sociedade e que vão trazer respostas, vão trazer bons encaminhamentos para a comunidade que nos assiste todas as semanas. Então, isso nos gratifica. E quando nós fizemos, Juliana, a escolha de quem nós vamos trazer aqui, se faz uma análise muito apropriada para o momento, né? Porque dentro da questão de comunicação, nós precisamos estar sempre nos atualizando, vermos o que está acontecendo agora, e com esta globalização da informação, o momento em que nós estamos conversando agora aqui, o mundo está correndo lá fora, e tudo que está acontecendo do outro lado do mundo, nós estamos assistindo neste momento em todas as redes. Então nós precisamos estar muito atentos, né, a tudo isso que está acontecendo, trazer a informação sempre responsável, a informação sempre correta, para que as pessoas possam ter uma agradável informação dentro do Cidadania e Segurança Pública. Certo. Preciso ter perguntado teus planos para o futuro, questão política. Bom, estamos encerrando o mandato, né? Teremos até o dia 31 de dezembro deste ano, né, encerrarmos com a cabeça erguida, encerrarmos com o nosso planejamento político dentro da Câmara de Vereadores de forma bastante positiva, né? Tivemos aí muitos projetos aprovados, projetos importantes, né? E uma coisa que eu gostaria de fazer aqui, um parêntese, Juliana, que é o seguinte: as pessoas não podem analisar o legislador como um simples feitor de leis, né? Nós acreditamos aqui, e evidentemente que eu estou falando de forma muito pessoal, nós acreditamos que nós temos muitas e muitas leis nesse país, e nós não podemos estar aí criando leis que sejam inócuas. Sim. Nós temos que ter um pensamento positivo, um pensamento muito bem planejado na hora que nós formulamos uma lei, que em primeiro lugar, que ela possa ser cumprida, que ela possa ser feita aquele objetivo que ela se propõe, né? E não mais uma lei, só parece que tem uma lei que fala disso. Não, são leis em que as pessoas têm que ter em mente que elas serão boas para o cumprimento do nosso dia a dia. Por exemplo, exatamente nesta segunda-feira, nós levamos para o gabinete do presidente da Câmara, o Adelar Vargas, que promulgou a nossa lei, de nossa autoria, e também do vereador Francisco, uma lei importantíssima para a educação física, para a saúde da população de Santa Maria, que torna a prática física como essencial na sociedade. Então, isso está aliado à saúde, está aliado a vários aspectos, inclusive mental, como tu falaste, a questão da pandemia, e tudo isso nos traz aí um benefício muito grande dentro do aspecto de realmente cumprir a nossa missão como legislador. Com certeza, até porque esses projetos de leis, eles são analisados também nas comissões, certo? Todo projeto, o primeiro passo que ele dá, ele recebe o parecer da nossa assessoria jurídica e logo após ele vai para a CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ali ele é formatado e dito se ele é apto ou não a prosseguir
em outras comissões. Então, uma responsabilidade muito grande também por parte da Comissão de Constituição e Justiça em analisar esse projeto dentro da sua juridicidade, enfim, da sua legalidade, para que ele possa tramitar de forma normal dentro da casa, inclusive em outras comissões. Perfeito. Tu sempre foi muito cuidadoso com a família. Como tu pensa em levar isso também para as famílias de Santa Maria, para a comunidade santamariense? Nós acreditamos que, sem dúvida nenhuma, que o que é mais essencial em uma vida social é a família. A família bem estruturada, e aí, quando eu digo bem estruturada, eu não me refiro aqui à questão econômica. Porque nós vemos aí pessoas muito pobres, Sim. com uma família muito bem estruturada. Sim. Vemos pessoas com muito dinheiro e famílias mal estruturadas. Então, este conjunto de situações, nós precisamos fazer com que as famílias sejam bem estruturadas para que as novas gerações possam ter a disponibilidade, acesso a várias coisas que o mundo está oferecendo. E com um crescimento, dentro da sua fé, dentro da sua, do seio familiar, eu tenho absoluta certeza que podemos sim termos a esperança de que o amanhã será bem melhor do que hoje. Com certeza. Tua última mensagem para o público de casa. Juliana, eu quero aqui fazer um agradecimento. É a terceira vez que eu me afasto aqui do nosso programa. Eu gostaria de fazer aqui uma retrospectiva muito rápida. Foram 3 pessoas que estiveram aqui sentadas naquela cadeira, me substituindo e conseguindo levar o Cidadania e Segurança Pública adiante. Lá em 2012, o Coronel Vladimir, meu colega de turma, um oficial que tem uma competência ímpar dentro da Brigada Militar, hoje também na reserva, levou o nosso programa durante todo o período eleitoral. Então, mais uma vez aqui o agradecimento ao Coronel Vladimir Comaceto. Depois, lá em 2016, nós convidamos o delegado Marcelo Arigoni. O Marcelo também ocupou aqui, me fez assim um favor muito grande, conduziu de forma espetacular o programa, inclusive criando aí uma expectativa de ter um programa próprio, gostou aqui de estar dentro do programa, mas também cumpriu a sua missão. Marcelo, doutor Marcelo Arigoni, muito obrigado por ter levado o programa nosso durante a campanha eleitoral. E agora, durante este período de mais uma campanha, surgiu a ideia de nós convidarmos a Juliana, a minha filha, sem experiência alguma. E nós vamos tentar gravar aí um programa piloto para ver como que vai acontecer, e ela acaba surpreendendo a todos, A Juliana foi muito bem nessa condução, inclusive eu estou até um pouco apreensivo de eu ter perdido essa cadeira, Eu fiz a brincadeira com a Arigoni. Eu disse: Arigoni, eu vou ter que chamar o boy lá para fazer a tua retirada daqui, pedir para fazer a retirada do Arigoni daqui. Eu acho que eu vou ter que fazer, Marcelo, a retirada da Juliana também aqui com o apoio do boy. Mas, tirando a brincadeira, Juliana, eu quero te agradecer, o carinho e a tua dedicação com o programa Cidadania, que tu conduziu de forma muito competente, e que trouxe aí um momento todo especial para esse período do Cidadania, e que sem dúvida nenhuma vai ficar mais uma etapa escrita na história do Cidadania. Sim, com certeza. Tá bem? Eu te agradeço de coração. Eu que agradeço, é uma experiência única trazer os convidados até aqui, conversar conosco, trazer também essas informações que são pertinentes à sociedade. Eu acho que foi uma experiência única na minha vida. Então, eu permaneço mais um pouco, não é a hora da troca ainda, eu permaneço mais um pouco até o final do ano. Então, só tenho a agradecer. E obrigada por estar aqui presente hoje também. Legal. Por ter aceito o nosso convite, foi bem bacana, foi bem interessante.
e trazer todas as tuas ideias, trazer de fato assim a tua vida pública assim também para o público de casa. Juliana, obrigado a toda a comunidade, né? Aquelas pessoas que nos assistem todas as semanas, muito obrigado pelo carinho de sempre, muito obrigado pela resposta que vocês nos dão. Vocês nos motivam a estarmos aqui todas as semanas, conversando um pouquinho e tentando trazer algo diferente, algo novo para vocês, mas boas informações. Muito obrigado. Obrigada. Desta forma, estamos encerrando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública, agradecendo a sua audiência, a sua participação todas as semanas. Lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar de forma inédita toda terça-feira, às 21 horas, quintas-feiras, às 20h30, sextas e domingos, às 23 horas. Muito obrigada, temos um encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau.